Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos mais um vídeo da série Tudo sobre Orbitais Moleculares. E no vídeo de hoje nós iremos fazer algumas correlações entre as propriedades moleculares como energia de ionização, afinidade eletrônica, com os diagramas de orbitais moleculares. A primeira propriedade que nós veremos é a ordem de ligação. A ordem de ligação, acho que na primeira ou na segunda aula, eu já passei para vocês a definição, é bem simples. A ordem de ligação é a relação entre o número de elétrons nos orbitais ligantes e antiligantes. Por definição, é o somatório de elétrons nos orbitais ligantes menos o somatório de elétrons nos orbitais antiligantes dividido por 2. Na prática, a gente consegue extrair a ordem de ligação olhando apenas para a camada de valência. Os elétrons mais internos, os orbitais mais internos, eles mutuamente se cancelam, porque nós teremos um elétron em um orbital ligante sendo cancelado por um elétron em um orbital antiligante. Então vamos ver aqui um exemplo, o nitrogênio. Nós já vimos o diagrama de orbital molecular para a molécula de N2. Vou pegar aqui apenas o subnível de valência, o 2p, e nós temos esse padrão para o diagrama do N2. Levando em conta a distribuição eletrônica do nitrogênio, cada átomo de nitrogênio tem 3 elétrons no subnível 2p, o que representa, na verdade, um elétron em cada orbital. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3 para um átomo de nitrogênio, 1, 2, 3 para o outro átomo de nitrogênio, totalizando, portanto, 6 elétrons. E esses 6 elétrons serão distribuídos ao longo dos orbitais ligantes. No orbital π ligante, nós vamos colocar 4. Eu estou utilizando essa representação, que é a representação compacta, mas esses dois orbitais são degenerados. Então, nós colocamos aqui os 4 elétrons nos orbitais π ligantes e mais 2 elétrons no orbital sigma ligante. A ordem de ligação, nesse caso, vai ser o número total de elétrons nos orbitais ligantes menos o número total de elétrons nos orbitais antiligantes. Nesse caso, 6 menos 0 vai dar 6, dividido por 2, 3. A ordem de ligação, nesse caso, é igual a 3. Nós comentamos também que a ordem de ligação ela não deve ser tomada como o número de ligações químicas. Embora exista essa correlação, no caso do nitrogênio isso existe, a ordem de ligação é 3 e ele faz 3 ligações, porém nem todas as moléculas nós podemos fazer essa correlação. Mas o que é interessante aqui é que a ordem de ligação ela reflete a força da ligação química. E o parâmetro termodinâmico que quantifica a força da ligação química é o que nós chamamos de energia de ligação ou energia de dissociação. No caso do nitrogênio, a energia de ligação ou ΔH de ligação é 946 kJ por mol. Como que a gente interpreta esse valor? Se eu penso na energia de ligação como sendo a energia necessária para quebrar uma ligação, isso significa que são necessários 946 kJ para fragmentar 1 mol de moléculas de N2 em átomos de nitrogênio, no caso, em 2 mols de átomos de nitrogênio. Se eu penso na energia de ligação como sendo a energia liberada na formação da ligação, eu posso imaginar então que eu tenho 2 mols de átomos de nitrogênio, eles vão se juntar para formar 1 mol de moléculas de nitrogênio, e nesse processo serão liberados 946 kJ de energia. Muito bem, o ΔH de ligação experimental para o N2 é esse, é um valor inclusive muito elevado, é um reflexo direto de uma ordem de ligação 3 com uma ordem de ligação bem elevada. A distância de ligação entre um átomo de nitrogênio e outro átomo de nitrogênio é 1,09 angstrom. Então, nós temos esses parâmetros experimentais e vamos correlacionar com a ordem de ligação. Lembrando que a ordem de ligação ela não é uma propriedade propriamente dita, ela é um reflexo da força de ligação. Agora vamos considerar o N2+. O N2+, é o nitrogênio com um elétron a menos, então vamos tirar um elétron aqui. Agora, com essa nova configuração, nós temos apenas 5 elétrons ligantes. A ordem de ligação, nesse caso, para o íon N2+, vai ser 2,5. Bom, uma ordem de ligação 2,5 é uma ordem de ligação menor do que 3. Portanto, eu devo esperar que, para o íon N2+, a energia de ligação seja menor, porque agora
eu tenho uma ligação mais frágil. A energia necessária para quebrar a ligação vai ser uma energia menor. E o comprimento de ligação também deve ser maior. Por que maior? Já que a ligação é mais frágil, a sobreposição entre os orbitais não é tão efetiva e, portanto, os átomos estarão um pouco mais separados. E, de fato, para o N2+, o ΔH de ligação é 855 kJ por mol. São necessários apenas 855 para quebrar as ligações do N2+, quando comparado com o 946 para quebrar as ligações da molécula de N2. O comprimento de ligação também aumenta, afinal a ligação agora é mais frágil, vai para 1,12 angstroms. Então notem que, através da ordem de ligação, nós conseguimos fazer essa correlação com a força da ligação química, tanto com ΔH de ligação, ou energia de ligação, quanto com a distância de ligação. Para mantermos um padrão, eu vou assumir que o ΔH de ligação é a energia necessária para quebrar a ligação. Então, esses valores aqui correspondem à quebra da ligação química. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar agora a molécula de O2. Nesse caso, nós temos em cada átomo de oxigênio 4 elétrons, no subnível 2p, a mesma coisa aqui. E vamos distribuir esses 8 elétrons nesses orbitais. 6 vão ficar nos orbitais ligantes e 2 vão ficar nos orbitais π antiligantes, desemparelhados porque eles são degenerados. A ordem de ligação nesse caso vai ser 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Uma ordem de ligação 2, como era de se esperar para o oxigênio. E os dados experimentais para o oxigênio nos diz que o ΔH de ligação é 498 kJ por mol. Percebam que é bem menor do que o do nitrogênio, afinal nós temos agora uma ordem de ligação 2. O comprimento de ligação também é maior, porque como a ligação é mais frágil, os átomos estão mais distantes. Ele é 1,21 angstrom comparado com 1,09 angstrom do N2. Uma outra observação, essa comparação do comprimento de ligação é válida apenas quando comparamos moléculas do mesmo período. Nós compararmos com moléculas de períodos diferentes, aí o próprio raio atômico interfere nisso. Agora vamos considerar não a molécula de O2, mas o íon peróxido, o O2 2-. Nesse caso, vamos adicionar 2 elétrons aqui nos orbitais antiligantes. A ordem de ligação cai para 1, afinal nós vamos ter 6 menos 4, 2, dividido por 2 vai dar 1. Eu espero que a ligação seja mais frágil e o comprimento de ligação seja maior. De fato, o ΔH de ligação cai bastante, 140 kJ por mol. É um valor até relativamente baixo, tanto é que é possível quebrar facilmente a ligação peróxido, e o comprimento de ligação aumenta consideravelmente, vai para 1,49 angstrom. Então a gente consegue identificar uma relação direta entre a energia de ligação, a distância de ligação e a ordem de ligação. Para concluir isso, nós podemos dizer que quanto maior for a ordem de ligação, maior será a energia de ligação, ou ΔH de ligação. Lembrando que o ΔH de ligação, nesse contexto, é a energia necessária para quebrar, para fragmentar a molécula. E nós podemos dizer também que quanto maior for a ordem de ligação, menor será o comprimento da ligação. Porque quanto maior for a ordem de ligação, é um indicativo de que os átomos estão mais unidos. A sobreposição dos orbitais, nesse caso, vai ser maior. E se a sobreposição é maior, se eles estão mais unidos, o comprimento da ligação vai ser menor. Então, é bem intuitivo isso, é bem fácil da gente entender, só que é um modelo muito simples. E qualquer modelo que é muito simples vai ter grandes falhas. Por exemplo, nesse caso, as moléculas consideradas como sendo isoeletrônicas, que têm o mesmo número de elétrons, é o caso do N2 e do CO. Como elas são isoeletrônicas, elas possuem a mesma distribuição, o mesmo número de elétrons nos orbitais ligantes e o mesmo número de elétrons nos orbitais antiligantes. Então a ordem de ligação vai ser a mesma. O N2 e o CO possuem ordem de ligação 3. Isso significa, se for olhar apenas por ordem de ligação, que a distância de ligação é a mesma e que o ΔH de ligação é o mesmo, mas na verdade não é, são moléculas completamente diferentes. Então, olhar para a ordem de ligação para racionalizar esses dados é bem válido, mas é necessário tomar cuidado, porque é um modelo muito simples e as falhas irão aparecer, como aparece no N2 e no CO.
Via de regra, esse modelo funciona muito bem para moléculas diatômicas homonucleadas, mas ele falha para moléculas diatômicas heteronucleadas. Mas essa então é a primeira propriedade que a gente consegue extrair através do diagrama de orbitais moleculares. A energia de ligação e, consequentemente, o comprimento de ligação através da ordem de ligação. Mas não é a única propriedade. Outra propriedade muito interessante é a energia de ionização e afinidade eletrônica. Você já deve ter aprendido esse conceito relacionado a átomos no estudo da tabela periódica. Só que ele pode ser aplicado para moléculas já formadas. O conceito é exatamente o mesmo. A energia de ionização é a energia fornecida para se retirar um mol de elétrons de um mol de moléculas isoladas, nesse caso, não mais um mol de átomos. E a afinidade eletrônica é a energia envolvida em se adicionar um mol de elétrons a um mol de moléculas isoladas. No caso da energia de ionização, sempre vou ter que fornecer energia. Na afinidade eletrônica, pode ser que a própria molécula me forneça energia. Embora, nesse caso, na maioria das vezes, eu vou ter que fornecer energia a fim de adicionar o elétron. Bom, como que a gente correlaciona essas propriedades importantes com o diagrama de orbital molecular? Nós podemos correlacionar a energia de ionização com a energia do HOMO, o orbital ocupado de mais alta energia. Quanto mais estável for o HOMO, ou seja, quanto menor for a energia do HOMO, maior será a energia de ionização. Em afinidade eletrônica, a gente pode correlacionar com o LUMO, que é o primeiro orbital vazio, o orbital vazio de mais baixa energia. Quanto mais estável for o LUMO, ou seja, quanto mais baixa for a energia do LUMO, maior será a afinidade eletrônica. Vou deixar isso aqui claro. Vamos pegar aqui dois exemplos. Vamos olhar para o N2, nós temos esse diagrama de orbital molecular. Esse orbital aqui é o HOMO, é o orbital ocupado de mais alta energia. E esse daqui é o LUMO, o orbital vazio de mais baixa energia. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quanto mais baixa for a energia do HOMO, maior será a energia de ionização. E quanto mais baixa for a energia do LUMO, maior será a afinidade eletrônica. Agora, vamos olhar para o diagrama de um íon isoeletrônico, o cianeto. Nós temos o mesmo número de elétrons, esse é o diagrama de orbital molecular para ele. Notem que aqui nós temos os orbitais atômicos do nitrogênio. Ele está no mesmo nível de energia dos orbitais do nitrogênio da molécula de N2. Agora, como o carbono é menos eletronegativo, possui uma menor carga nuclear efetiva, o nível de energia é mais alto. A consequência disso é que os orbitais como um todo estarão em um nível mais alto de energia. O HOMO estará no nível mais alto comparado com o N2 e a mesma coisa com o LUMO. Se nós olharmos aqui as posições relativas, nós podemos utilizar essas linhas para nos guiar. O que nós dissemos anteriormente foi que aquele que tiver o HOMO mais baixo, mais estável, afinal nós temos o eixo de energia crescente para cima, vai ter uma maior energia de ionização. E aquele que tiver o LUMO mais baixo vai ter também uma maior afinidade eletrônica. Olhando aqui, o N2 tem um HOMO mais baixo do que o CN-, e tem um LUMO também mais baixo do que o CN-. Então, a molécula de N2 apresenta uma maior afinidade eletrônica e uma maior energia de ionização. Mas por que isso? Como isso aqui é um eixo crescente, e quanto menor a energia, mais estável ele vai ser, vamos considerar que o começo aqui é menos infinito e o final aqui é zero. Colocando então essa escala, vamos dizer que aqui nós temos, por exemplo, menos 500. Não importa se é quilojoule, se é quilocal, é uma unidade qualquer. Aqui nós temos uma energia de menos 500, enquanto aqui em cima vai ser um valor maior. Vamos colocar menos 200, por exemplo. O que significa isso? Significa que, se eu quiser retirar um elétron do nitrogênio, eu vou ter que fornecer 500 unidades quaisquer de energia. Vamos supor que seja quilojoules. Eu vou ter que fornecer 500 quilojoules. Agora, para retirar o elétron equivalente do CN-, como ele está numa posição acima do HOMO do nitrogênio, vamos chutar aqui um valor não obedecendo tanto essa escala. Vamos dizer que isso daqui é menos 450. Eu vou ter que fornecer apenas 450 unidades quaisquer, quilojoules, por exemplo, para retirar o elétron do CN-. A quantidade de energia fornecida é menor. Consequentemente, a energia de ionização vai ser menor.
Quanto mais estável for o HOMO, quanto mais abaixo do eixo de energia o HOMO estiver, maior será a energia necessária para retirar o elétron. E como que é a discussão para afinidade eletrônica? Vamos supor que eu forneça um elétron para o nitrogênio. Nesse caso, esse elétron vai entrar exatamente aqui, no orbital LUMO. Quando o elétron é adicionado, eu posso imaginar que a energia é liberada. Se for energia liberada, nesse caso são liberados 200 kJ de energia. Se for energia fornecida, eu vou ter que fornecer 200 kJ ou 200 unidades quaisquer para adicionar esse elétron à molécula. No caso do Cn-, o elétron vai entrar aqui em um orbital LUMO que está numa posição acima em relação ao N2. Se aqui é menos 200, vamos dizer que aqui é menos 150. Isso significa que, ao adicionar mais um elétron no Cn-, ele vai me liberar apenas 150 kJ de energia, comparado com os 200 que foram liberados quando adicionamos um elétron no nitrogênio. A quantidade de energia liberada é menor, ou se eu tiver que fornecer, eu vou ter que fornecer 150. Então a energia fornecida também é menor. Portanto, a gente pode dizer que quanto mais estável for o LUMO, quanto menor for a energia do LUMO, maior será a afinidade eletrônica, seja a energia liberada, seja a energia necessária para adicionar esse elétron. E essa, portanto, é a discussão que nós fazemos entre o HOMO e o LUMO e a energia de ionização e afinidade eletrônica. Nesse caso específico, existe uma correlação mais lógica. O Cn- tem um elétron a mais. Se ele tem um elétron a mais, dificilmente vai querer ganhar mais um elétron, porque já tem uma carga negativa, e vai conseguir doar esse um elétron a mais com mais facilidade. Afinal, ele é um elétron extra. Toda essa discussão tem um nome formal. Ela é chamada de Teorema de Koopman, em homenagem ao Tjalin-Koopman, que propôs essa relação entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica, que são propriedades físicas, com a posição relativa do HOMO e do LUMO. O Koopman, inclusive, em 1975, ganhou o Prêmio Nobel, mas não foi nem o Prêmio Nobel de Química, nem o Prêmio Nobel de Física, foi o Prêmio Nobel de Economia. E o que diz o Teorema de Koopman? Em termos simples, ele fala o seguinte: o potencial de ionização ou a energia de ionização é simplesmente a energia do orbital HOMO com o sinal trocado. Aqui nós temos sinal trocado porque, convenientemente, todos os orbitais ocupados têm energia negativa e todos os orbitais vazios têm energia positiva. O zero passa exatamente entre o orbital HOMO e o LUMO. É uma escala diferente dessa que eu propus para vocês. Mas a ideia e a discussão é exatamente a mesma. Então ele diz que o potencial de ionização, a energia necessária para se retirar o elétron, é a energia do orbital HOMO. Eu vou inverter o sinal porque o HOMO tem energia negativa. E a energia necessária, portanto, tem que ter valor positivo. Agora, para moléculas diamagnéticas, moléculas com elétrons emparelhados, a afinidade eletrônica é o negativo da energia do LUMO. É a mesma discussão. O LUMO possui energia positiva, dependendo da escala que eu utilizar. A afinidade eletrônica, na maioria das vezes, é energia liberada e, portanto, vai ter o sinal trocado, porque a energia liberada tem sinal negativo. Então, através do Teorema de Koopman, nós conseguimos dar um significado físico para a energia dos orbitais HOMO e dos orbitais LUMO. E o último conjunto de propriedades que nós conseguimos extrair através do diagrama de orbitais moleculares é a dureza, a moleza, a eletronegatividade e o potencial químico eletrônico. Todas essas propriedades estão diretamente relacionadas. A definição do potencial químico eletrônico é a variação da energia pela variação do número de elétrons envolvidos no sistema. É bem parecida com a definição de potencial químico termodinâmico. O potencial químico termodinâmico já é a variação da energia em função do número de moléculas do sistema. Aqui, então, a gente consegue perceber que o potencial químico eletrônico é uma propriedade da molécula e não do sistema como um todo. Só que o que é mais interessante no potencial eletroquímico é que, através dele, nós podemos calcular uma outra propriedade, que é a dureza, aquela mesma dureza que a gente aprende lá na teoria ácido-base de Pearson. A dureza, então, já é a variação do potencial químico eletrônico pelo número de elétrons envolvidos. Nós temos aqui um meio que seria uma constante de proporcionalidade.
Como que a gente calcula essas variações? Ao longo do tempo, vários pesquisadores tentaram propor uma forma de se calcular isso utilizando propriedades da molécula, propriedades do sistema. E com isso, chegaram à conclusão de que uma boa relação seria a seguinte: o negativo do potencial químico eletrônico seria a energia de ionização mais a afinidade eletrônica dividido por 2. Então, o negativo do potencial químico seria ali a média entre a afinidade eletrônica e a energia de ionização. Só que o mais interessante é que essa é uma definição muito parecida com a eletronegatividade de Millikan. Então nós temos uma relação direta entre o potencial químico eletrônico e a eletronegatividade. A diferença é apenas o sinal entre eles. E além disso, nós temos a dureza sendo definida pela diferença entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica dividido por 2. E através da dureza nós podemos calcular a maciez, a moleza da molécula, que vai ser então o inverso da dureza. E como que nós conseguimos determinar a energia de ionização e a afinidade eletrônica? Pelo teorema de Koppermann, nós conseguimos essas propriedades através da energia do HOMO e do LUMO, de forma que nós podemos dizer que o potencial químico eletrônico é a energia do HOMO mais a energia do LUMO dividido por 2. Lembrem-se que a diferença entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica e o HOMO e o LUMO é apenas o sinal. Então, nós podemos escrever a partir daqui que o potencial químico eletrônico é menos a energia de ionização menos a afinidade eletrônica. O negativo da energia de ionização, na verdade, é a energia do HOMO, afinal eles têm sinal trocado. E o negativo da afinidade eletrônica é a energia do LUMO, porque tem sinal trocado também. A partir daqui, a gente consegue calcular o potencial químico eletrônico e a partir do potencial químico eletrônico, a gente consegue determinar a eletronegatividade dessa molécula. Além disso, nós podemos determinar a dureza através dessa relação, onde utilizamos a mesma coisa. A energia de ionização é o negativo da energia do HOMO, então vai aparecer aqui. O negativo da afinidade eletrônica é a energia do LUMO. Então a dureza vai ser a diferença entre a energia do LUMO e a energia do HOMO. Nós costumamos chamar isso aqui de gap HOMO-LUMO, a diferença energética entre esses dois orbitais dividido por 2. Se nós tivermos aqui duas moléculas hipotéticas, uma tem esse determinado diagrama de orbital molecular e a outra tem esse. A primeira molécula tem, obviamente, um gap HOMO-LUMO bem pequeno. A segunda vai ter um gap HOMO-LUMO bem grande. Nós podemos dizer que quanto maior for esse gap, essa diferença de energia, maior vai ser a dureza. Então, essa segunda molécula, nós podemos dizer que ela tem uma dureza maior do que a primeira molécula. Nós podemos dizer também que ela tem uma eletronegatividade maior do que a primeira molécula. É fácil entender essa relação quando nós lembramos do conceito de dureza e moleza. Uma molécula mole, uma substância mole, ela tem sua nuvem eletrônica mais polarizável. Os elétrons, então, podem ser mais distorcidos. Uma espécie dura, seus elétrons estão mais presos. Imaginem que eu tenho um determinado elétron nesse orbital e a polarizabilidade envolva, por exemplo, passar esses elétrons para um orbital LUMO. Quanto menor for essa diferença de energia, mais fácil eu consigo promover essa transição. Agora, quando essa diferença de energia é muito grande, dificilmente a gente vai passar um elétron daqui para o LUMO. Eles permanecerão no HOMO. Isso significa, portanto, que essa molécula é mais dura. A sua nuvem eletrônica é pouco distorcida, é pouco polarizável. Quanto menor for a diferença, significa que é mais fácil distorcer a nuvem eletrônica. Então, todas essas propriedades a gente consegue obter olhando, obviamente com um olhar mais atento, um olhar mais crítico, para o diagrama de orbital molecular. Eu queria fazer uma recomendação de leitura para vocês. Um artigo muito bom explicando essas correlações, em especial essa última, é esse artigo aqui. O título dele é O Princípio da Dureza Máxima, algo parecido com isso. Um artigo de 1993, a referência está aqui. Ele foi escrito nada mais nada menos pelo grande Ralph Pearson, o pai da teoria da dureza e moleza. É um artigo bem legal, ele correlaciona essas propriedades, inclusive a da qual ele foi pai, né, dureza e moleza,
com as energias dos orbitais HOMO e LUMO, dando um significado mais físico para esses diagramas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido clara, que vocês tenham entendido essa correlação, porque isso é muito importante para dar significado ao diagrama de orbitais moleculares. A gente consegue ver que esse diagrama não é só um monte de tracinhos. Se vocês gostaram do vídeo, então, por favor, compartilhem em suas redes sociais. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se for novo por aqui, se inscreva, indique esse vídeo para os seus professores, para os seus alunos, colegas, amigos, enfim. Visite o site universidadedaquimica.com.br, faça uma visita lá na fanpage, temos lá uma série diária. Aproveite também para curtir a fanpage, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado mesmo pela atenção de vocês até agora e até a próxima do Universidade da Química.